Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Vamos meditar num texto maravilhoso que está aqui no livro, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a poderosa palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem, e eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler é um texto que fala a respeito de uma tempestade. Nós sabemos que existem vários tipos de tempestade que vêm sobre a nossa vida. A tempestade do desemprego, a tempestade do desânimo, a tempestade do desamor, a tempestade conjugal. São vários tipos de tempestade. E eu sempre costumo dizer que uma das piores tipos de tempestade não é aquela tempestade externa. A tempestade externa é aquela que está ao nosso derredor. É a tempestade interior. É aquela que muitas vezes entra dentro de uma pessoa. Porque quando essa tempestade entra, a pessoa fica o quê? Soberba, a pessoa fica prepotente, a pessoa fica arrogante. É por isso que existem pessoas que elas são um verdadeiro barril de pólvora. Saia de perto dessas pessoas, porque essas pessoas, elas são muito arrogantes, essas pessoas, elas não liberam perdão, essas pessoas são exaltadas, são soberbas, é porque a tempestade está dentro dela. E falando sobre a tempestade que vem sobre a nossa vida, eu me lembro de um irmão que ele passou quase um ano na tempestade do desemprego. E eu me lembro que uma certa vez ele estava dando um testemunho numa igreja, e ele falou que nesse tempo que ele passou quase um ano desempregado, ele fazia apenas uma refeição por dia. Imagine só, o dia tem 24 horas e você fazer apenas uma refeição por dia. É muito difícil, não é verdade? Mas aquela tempestade que ele passou foi apenas uma temporada, mas Deus fez com que aquela tempestade se acabasse, porque eu sempre costumo dizer que a tempestade que vem na vida do crente, ela é uma tempestade passageira, ela não vai ficar por toda a vida. Você pode observar direitinho que muitos servos de Deus passaram por tempestade, mas todas eles venceram através da fé, através da sua confiança, a sua esperança em Deus. Não é verdade? Então, a palavra do Senhor nos fala aqui que Jesus ele estava reunido junto com seus discípulos, já era tarde, e ali estava uma multidão junto com Jesus, porque nós sabemos que onde Jesus estava, Jesus ele pregava a palavra de Deus e trazia ali conforto para o povo, trazia edificação, trazia libertação para os oprimidos, não é verdade? Quando Jesus estava com a multidão ali reunido, pregando a palavra de Deus, muitas vidas eram abençoadas, porque as pessoas sabiam quem era Jesus, as pessoas sabiam o potencial que Jesus tinha, que Jesus curava, que Jesus salvava, não é verdade? E a palavra de Deus nos fala que Jesus deu uma ordem: passamos para o outro lado. Aí você pode perguntar, diácono Cristiano Sales, o que é que tem do outro lado? Do outro lado, meus amados, tem muita coisa boa. Do outro lado tem prosperidade, do outro lado tem bonança, do outro lado tem coisas boas para a nossa vida. E eu sempre costumo dizer que uma coisa é você passar para o outro lado com Jesus. E outra coisa é você passar para o outro lado sem Jesus. Porque passando com Jesus você vai ter tudo isso que eu falei.
você vai ter bonança, você vai ter prosperidade, você vai ter saúde. Amém? E outra coisa é você passar do outro lado sem Jesus. Você pode observar que quando os filhos de Israel estavam ali no deserto, aliás, no deserto não, quando eles estavam no Egito, eles não saíram do Egito por conta própria. Eles só saíram do Egito quando Deus enviou Moisés para tirar eles do Egito. Porque se eles fossem sair por conta própria, ia dar tudo errado. Porque eles iam passar o deserto sem Jesus. Então, Faraó ia atrás deles e Faraó ia trazer eles de volta. E olha, se Faraó não matasse, porque Faraó estava ali massacrando o povo ali dentro do Egito, mas se ele saísse, as coisas iam piorar para o lado deles. Então, uma coisa é você passar para o outro lado com Jesus e outra coisa é você passar sem Jesus. Eu prefiro passar do outro lado com Jesus, porque eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho sossego, eu tenho prosperidade. Amém? E a palavra do Senhor nos fala que Jesus deu uma ordem. Passamos para o outro lado. E quando eu estava meditando nesta palavra, uma das coisas que eu comecei a observar é que muitas vezes o inimigo, ele não quer que a gente passe para o outro lado. Amém? Muitas vezes o inimigo não quer que você chegue do outro lado, porque do outro lado, isso aqui é revelação, viu? Está a tua vitória. Você pode observar direitinho, olha só, lá do outro lado, depois que Jesus passou, Jesus foi para a cidade de Gadara. E quando chegou do outro lado, sabe o que aconteceu? Veio um homem endemoniado, justamente até Jesus, cheio de demônio, perguntar o que Jesus estava fazendo. Viesse nos atormentar, viesse me atormentar. Olha só, o demônio, ele veio ao encontro de Jesus. Vários demônios que estavam dentro de um homem. Olha só, era o inimigo que não queria que Jesus chegasse aí do outro lado. Então, o inimigo veio ao encontro de Jesus. Amém? Justamente para Jesus sair daquele lugar. Isso aqui é forte, isso aqui é revelação. Você só vai encontrar essa palavra aqui. Você não vai encontrar essa palavra em outros lugares não. Você não vai encontrar essa palavra em internet não, ali. Porque tem muitas pessoas que vão à internet em busca dessa palavra e não encontra. Pode encontrar outras mensagens, mas igual a essa que eu estou pregando não. Isso aqui é inédita. Não é mensagem tirada de internet, de canal do YouTube não. Essa mensagem aqui é o próprio Deus que está me revelando. E voltando aqui para o texto, a Bíblia vai dizer que Jesus diz, passamos para o outro lado. E quando eles pegaram aquele barco, que ele entrou dentro daquele barco, a Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado, porque Jesus vinha de uma jornada muito grande. Jesus, ele estava cansado, porque ele estava pregando para a multidão antes dele entrar naquele barco. Todos nós conhecemos essa passagem. E ali Jesus começou a dormir na proa do barco. E de repente se levantou ali uma grande tempestade. E aquela tempestade que se levantou, o barco, ele ficou quase à deriva, porque as águas começaram a entrar dentro do barco. Os discípulos começaram a ficar apavorados. Mestre, nos socorre. Foi a última tentativa que eles fizeram, porque antes eles começaram a jogar as coisas que estavam dentro do barco para aquele barco ali ficar equilibrado. Eles começaram ali a tirar a água do barco, mas nada disso adiantou. Muitas vezes, meus queridos, é necessário que as tempestades venham, justamente para que a gente se firme mais no Senhor. Muitas vezes Deus permite que esta tempestade venha para que a gente mostre a Deus a fé que a gente tenha.
Porque muitas vezes quando a tempestade vem, a gente se abala, a gente se desespera. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. É nessa hora que a gente tem que mostrar a fé que está em nós. A fé sobrenatural que Jesus nos deu. Porque antes da gente conhecer a palavra do Senhor, a nossa fé era uma fé natural. Mas a partir do momento que Jesus nos chamou para servir a Ele, a fé sobrenatural entra dentro da gente. Então muitas vezes, quando Jesus permite a tempestade, é justamente para provar a nossa fé. Não é verdade? Quem não se lembra, olha aqui, de Jó. Eu sempre costumo pregar e falar de Jó, porque Jó está um exemplo muito grande para a nossa vida. O inimigo tocou naquilo que Jó tinha. Jó ficou leproso da cabeça aos pés, Jó perdeu toda a sua riqueza. Não é verdade? Até os filhos de Jó, Jó perdeu. E Jó ficou ali apenas com um taco de telha para se coçar. Até a mulher de Jó disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Nem a mulher de Jó quis apoiar Jó. E o que aconteceu? Jó estava sendo provado por Deus. Só que Jó, através da sua fé, através da sua paciência, ele mostrou a Deus que ele realmente era um homem de fé. Era um homem que confiava em Deus. O tanto que ele confiou no Senhor. E Deus restaurou a sua saúde. Deus restaurou os seus bens. Deus deu a Jó outros filhos. Olha aí. Então, muitas vezes é necessário Deus provar a nossa fé. Não é verdade? Só para você ter uma ideia, aquela tempestade que se levantou ali não era uma tempestade comum. Porque tinha aquelas tempestades que se levantavam ali naquele mar da Galileia, porque como ali era um lugar que era cheio de montanha rodeada ali naquele mar, não é verdade? E os ventos ali, com certeza, eram ventos muito fortes. De vez em quando vinha uma tempestade ali. Mas aquela tempestade naquele dia não foi uma tempestade normal. Foi uma tempestade muito forte, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, fez com que aquela tempestade se levantasse ali, aqueles ventos ficassem fora do normal. Jesus fez com que aquele mar ficasse ali revolto, justamente para provar a fé daqueles discípulos. Então, meus amados, a Bíblia vai dizer que quando aquela tempestade estava ali, assolando aquele barco, eles não sabiam mais o que fazer, eles foram ali, justamente onde Jesus estava, ali na proa do barco, para acordar Jesus, pedir socorro. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus acalmou aquela tempestade. E ali Jesus disse, sabe o quê? Sabe o que Jesus falou? Jesus disse ali, aqueles discípulos, que eles eram homens de pouca fé, porque Jesus deu uma fé a eles, sobrenatural, como eu falei. Mas eles não usaram a fé sobrenatural que tinham. Eles tiveram que acordar Jesus. E a Bíblia diz que depois que aquela tempestade passou, tudo se fez bonança. E os próprios discípulos disseram, quem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe por que os ventos e o mar obedecem a Jesus? É porque Jesus, meus amados, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle dos ventos, Ele está no controle da tempestade, Ele está no controle, aleluia, do terremoto, Ele está no controle, aleluia, do aquecimento global, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle do nosso Deus. Não é verdade? Você viu aí essa pandemia que assolou a humanidade aí mais de 2 anos, que foi a Covid-19, mas o nosso Deus estava no controle da situação. Porque se ele não estivesse no controle da situação, essa pandemia não se acabava. Você pode observar que tudo voltou ao normal.
A gente não está mais usando máscara, a gente está saindo na rua, a gente está trabalhando, porque Deus está no controle da nossa vida. Se levanta uma pandemia, mas o próprio Deus, ele faz com que aquela pandemia cesse, não é verdade? E voltando aqui para o texto, para terminar essa reflexão, eu quero dizer uma coisa para você. O barco da nossa existência, que é o barco da nossa vida, nunca vai naufragar se Jesus estiver conosco. Porque se Jesus estiver conosco, a gente pode até ser afligido por alguma coisa, por alguma tempestade, a gente pode até desanimar, a gente pode até entristecer, a gente pode até ficar fraco, mas se Jesus está conosco, nós não vamos naufragar, nós não vamos morrer antes do tempo, porque, como eu acabei de falar, Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Amém? E eu quero dizer para você neste dia, se você está passando por algum tipo de tempestade, essa tempestade vai passar. Essa tempestade, ela é temporária. Essa tempestade não é uma tempestade permanente, não. Essa tempestade, ela tem prazo de validade. Ela vai se acabar, porque Jesus está do teu lado. Jesus está contigo. Jesus está no teu barco. Te alegra, te anima. Dê glória a Deus, porque Ele está do teu lado em todos os momentos da tua vida. Amém? Então esta é a reflexão do dia, a mensagem que eu trouxe para você neste dia tão maravilhoso, e que você possa meditar em tudo isso que eu falei, amém? E que Deus continue nos abençoando.